Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, tudo sobre o futebol mineiro, sem bola rolando no final de semana, mas a bola que rola na semana que vem. A gente fala sobre o Atlético que completou a lista de inscritos para a Libertadores com o último reforço contratado na temporada. No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes ainda não definiu o time que vai visitar o Huracan na estreia da Libertadores na próxima quinta-feira. E a derrota do América, hein? Eliminado da Copa do Brasil. E a gente começa falando do Cruzeiro. Cruzeiro que curte folga de carnaval, a turma já se mandou, tem compromisso importantíssimo na quinta-feira, largada do Cruzeiro contra o Huracan na Copa Libertadores 2019. Na estreia pela Libertadores, o técnico Mano Menezes tenta definir o time titular. Dedé suspenso, Murilo e Fabrício Bruno disputam a vaga. Para mim, o Murilo fica com ela, ao lado do Léo. Além disso, Thiago Neves e Raniel praticamente descartados, todo mundo já sabe disso. Em compensação, pode ser que o Marquinhos Gabriel esteja recuperado de lesão e aí pode ser que entre no time. Para a vaga do Thiago Neves, ele vai meter o Rodriguinho no time. Não acredito que faça nenhuma outra escolha. Acho que ele vai com o Rodriguinho. O Raniel é reserva, Fred titular. Nós já falamos aqui tantas vezes da importância de você não ter tanta disparidade, porque, está vendo só, você perde um Thiago Neves, mas você tem um Rodriguinho para ocupar a vaga, né? Você perde o Raniel, você tem o Fred e o Sassá. Você perde o Fred, você tem o Sassá e o Raniel. Então, é uma grande vantagem. Se você, por exemplo, não pode contar com o David, você conta com o Marquinhos Gabriel e vice-versa, né? Ainda sobre o Cruzeiro, e mesmo com um elenco muito interessante, hoje pela manhã eu recebi uma informação de que o Cruzeiro também estaria interessado no Romero do Corinthians. Aí fui mexer, fui apurar e bati um papo com o Itaí e o Itaí me disse, não temos interesse, não procuramos, não teve nenhum contato e a informação que eu tenho é de que o Romero está saindo do país, vai jogar fora do país. Então, a conversa seguiu e um pouco mais à frente o Itaí seguiu falando que ainda continua interessado num velocista, que tem alguns negócios, tem interesse do Cruzeiro, alguns jogadores foram oferecidos, o Cruzeiro está avaliando e tal. Então, curiosamente, numa conversa com o Itaí sobre o Romero, o Itaí disse, olha, a informação que eu tenho. Mas a gente, às vezes, dá algumas informações, você colhe algumas informações de determinadas fontes que você erra também. Então, o Itaí tem uma pessoa muito próxima ao Romero que disse para ele que a vontade do jogador é deixar o país, é jogar fora do país. Então, acabou servindo até para algumas dúvidas que pairavam sobre um possível negócio entre Romero e Atlético, né? Então, mas sobre a questão do Cruzeiro, o velocista continua sendo um jogador que o Cruzeiro está de olho no mercado para tentar trazer, né? Aí você tem, o Rafinha é um velocista, sim, mas não é exatamente tudo que o Cruzeiro quer. É valorizado, está fazendo uma boa campanha, está bem esse ano, uma boa temporada, mas o Cruzeiro ainda busca outros jogadores, ou pelo menos um velocista para jogar aberto. Então, acredito até que pelos próximos dias, certamente, isso vai acontecer e o Cruzeiro deve anunciar. Não vai trazer qualquer um, tem que trazer jogador com o mesmo padrão que o Cruzeiro adotou para contratar esses jogadores que aí estão. Se você ter um jogador titular, você vai trazer um jogador para brigar, basicamente o mesmo patamar, e você conta com esse jogador, porque caso, nessa necessidade que o Mano tem de girar esse elenco aí, ele certamente vai usar um e vai usar outro, e a qualidade não vai ser tão grande. Aliás, a diferença não vai ser tão grande. Você não tem queda de qualidade muito acentuada. Sobre essa estreia do Cruzeiro na Libertadores contra o Huracan, eu tenho dito o seguinte,
não consigo imaginar que o Cruzeiro será o mesmo do Campeonato Mineiro na estreia e que o Huracan será o mesmo do Campeonato Argentino, 7º colocado, na estreia contra o Cruzeiro também. É outra pegada, é outro jeito de jogar, é bem diferente. A tendência de que eu acredito num Cruzeiro jogando de uma forma mais conservadora, de repente, do jeito que o Mano gosta, dando uma segurada para sair no contra-ataque, que eu imagino que isso possa acontecer, mas, por outro lado, quem está esperando que o Huracan vá jogar contra o Cruzeiro, sair feito um maluco, não vai, porque é apenas o primeiro jogo da fase de grupos. Então ninguém vai se lançar desesperado, porque tem jogo lá, depois tem jogo aqui. Então não, eu tenho uma ideia de que nem vai ser um jogo de muitos gols. Reativo contra o Huracan, que é exatamente o que o Mano gosta de fazer, é a forma que o Mano gosta de atuar. Sobre a questão de não ter o Dedé, não ter o Thiago Neves, são dois desfalques, mas muito importantes. A bola aérea perde muito sem o Dedé, defensiva e ofensiva, e todo o trabalho de armação desse time perde, mesmo tendo o Rodriguinho, porque o Rodriguinho não tem esse período que o Thiago Neves está lá, né? Principalmente quando o Thiago Neves está em campo e o Fred estando em campo, o jogo do Thiago Neves flui mais. Quem joga ao lado do Thiago Neves, vamos pegar um Robinho, por exemplo, o jogo do Robinho flui mais. Os jogadores que jogam abertos, enquanto o Fred faz a parede, né? E prepara a jogada, e entrega com açúcar para quem vai enfiar uma bola aberta de um lado e de outro e tal. Só que você não vai ter esse cara. Você não vai ter esse cara, então você perde em qualidade, mas... Everton, mas você acabou de dizer que Rodriguinho e Thiago Neves, a distância técnica não é muito grande. A distância técnica pode não ser, embora o Thiago Neves seja... nem são características idênticas. São parecidas, mas, de fato, a qualidade não cai tanto. Mas aí tem uma questão que é importante a gente destacar, né? O Rodriguinho tem todo um processo de entrosamento que o Thiago Neves já tem. Então, é o que talvez possa dificultar. E não acho que para o Cruzeiro um empate fora de casa seja um resultado ruim. Não acho que seja um resultado ruim. Ótimo seria estrear fora de casa, né? Com uma vitória naturalmente. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, um minutinho só, e daqui a pouco a gente volta, a gente ainda fala sobre o Atlético nessa volta ao Mineirão e também nos preparativos para o jogo de quarta-feira. Só um detalhe rápido sobre o Cruzeiro aqui, já falamos, mas não custa informar novamente. O jogo contra o Huracan não é jogo de televisão. Você vai assistir pelo Facebook, a equipe da Fox contratada para transmitir pelo Facebook. Você vai, por exemplo, na página oficial do Cruzeiro no Facebook, você vai clicar lá e vai assistir ao jogo. Então você vai, quem tem Smart TV, assiste pela Smart TV em casa, normalmente. Dizem que o streaming que foi colocado à disposição é altamente seguro para não ter aquela imagem travando e caindo toda hora. Ontem falamos com o Renê Salviano, que nos confirmou isso. É muito segura a transmissão por streaming, no caso do Facebook. Na página do Cruzeiro você vai clicar e vai assistir. Então você vai assistir na Smart TV, você vai assistir no computador, você vai assistir no smartphone, em qualquer lugar onde você estiver. Clicou no Facebook, está lá a imagem para você assistir o Cruzeiro contra o Huracan, esta nova modalidade de transmissão agora também pelo Facebook. Vamos para um rápido intervalo, é lá e cá, é rapidinho e a gente já volta. Até já! Muito bem, estamos de volta para falar sobre o Atlético, que enviou a lista completa então de inscritos para a Copa Libertadores. A grande novidade, o jovem atacante Papagaio, último reforço anunciado para a temporada. Na quarta-feira,
O Atlético estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Cerro Porteño, jogo no Mineirão. Hoje pela manhã também batendo um papo com o Samuel Lloyd, lá do Mineirão, aliás, competente Samuel Lloyd, e ele me explicava todo o processo, toda a operação, né, o quanto isso foi vantajoso, interessantíssimo para todas as partes envolvidas. Para, naturalmente, o Mineirão, quanto mais jogos no estádio, melhor para todo mundo, mas principalmente para quem administra. A volta do Atlético e o diálogo aberto estabelecido entre as partes também, entre Atlético e Mineirão, né? O Mineirão oferece, isso aí é inegável, gente, isso é inegável. Ele, obviamente que para muitos que moram perto do Horto, o Horto é um estádio mais próximo do centro da cidade, etc., mas o Mineirão ele dispõe de mais conforto. Há um tempo atrás era normal que as pessoas questionassem muito esse processo de Mineirão e Horto. Tinha a questão do caiu no Horto, tá morto, aquele time era mágico, ia-se para o estádio, você chegava no estádio, aquele time de Ronaldinho, Bernard, Tardelli, Jô, você ia para o estádio, você já pensava, nossa, o Atlético vai ganhar de quanto hoje? Aquele time encaixou de um jeito, né, fantástico. Então, aquilo ali criou-se, então, através daquele time, dos títulos conquistados, mas dos jogos, eram alguns jogos, grandes shows daquele time, que era muito bom. Então, criou-se o caiu no Horto, tá morto, com razão. Só que isso, ao longo do tempo, foi caindo. Eu entendo que o Horto gera mais desconforto para o adversário. Gera mais desconforto para o adversário. Mas quantos e quantos jogos o Atlético perdeu no Horto, né? Então, gera desconforto para o adversário, é time bom. Gera desconforto para o adversário, é um Mineirão lotado também, porque o Cruzeiro tem ganhado o título no Mineirão. Então, se o Mineirão fosse um estádio que levasse total conforto para o adversário, uma vez o Alexandre Pato, num jogo contra o Atlético aqui nas vésperas, ele disse isso, né? Ah, não, jogar no Mineirão é melhor, a gente fica mais à vontade e tal. E chegou aqui, perdeu o jogo para o Atlético, ele em campo. Então, o que faz a diferença é time bom, é um time bem treinado, é um time certinho em campo, é isso que faz diferença. Então, essa ida do Atlético para o Mineirão, o torcedor do Atlético gosta do estádio, foi lá que o Atlético conquistou os títulos recentes muito importantes. Aliás, eu acho que isso faz com que o torcedor entenda que, bom, é uma boa a gente voltar para o Mineirão também. É mais gente no estádio, fatura-se mais, né? A gente sabe que a operação é muito maior, né? O custo para você abrir o Mineirão é muito maior, porque você abre setores. Agora, a expectativa de público para um jogo contra o Cerro Porteño na quarta-feira que vem, eu imagino 45 a 50 mil torcedores? Talvez sim, talvez sim. Tem gente que acha que não por causa do carnaval, que tem uma ligação direta, né? Carnaval, o sujeito viajou, muita gente ainda chega cansado, outros estão aqui, gastou muito no carnaval, então vamos baixar, vamos botar 40 mil? 40 mil dá, não dá na quarta-feira, para Atlético e Cerro? Então, você coloca 40 mil, dizem que acima de 30 ou 35 que passa a ser vantajoso jogar lá, e eu acho que quarta teremos mais de 30, 35 mil torcedores. Mais conforto para o torcedor. Pega aí ônibus, tem o MOVE, tem táxi que roda na linha do MOVE, na pista do MOVE, chega no estádio, lembrando que as catracas são por conta do clube que faz a parceria, que contrata, que compra, que aluga o estádio, né? Então, é importante, porque daqui a pouco tem um problema na catraca, a culpa é do Mineirão, não, é sempre uma responsabilidade de quem aluga o Mineirão, aluga o estádio. Na verdade, fala aluga, dá a impressão que está pagando para jogar. Não, que abre o Mineirão para um espetáculo. Então, se abrir os setores, paga pelos setores, acima de 30, 35 mil já chega a ser vantajoso jogar lá. Os grandes jogos, o presidente disse que vai levar para lá, tem um pacote vendido, inclusive, para os jogos do Mineirão. Entendo que o presidente do Atlético está correto, que a medida foi certa, foi correta. Agora, o time precisa se organizar, porque jogando no Horto ou jogando no Mineirão,
É time bom é que ganha o jogo. Todos os problemas que o Atlético, pelo menos os problemas mais evidentes que o Atlético mostrou nesses 4 jogos da fase pré, já deram ao Levir Coupe, eu tenho certeza disso, principalmente pela experiência que ele tem, já deram ao Levir uma condição de observar onde ele pode corrigir posicionamento, onde ele precisa de peças, que ele tem limitação, quais os jogadores qual a formação ideal para ele escalar, se ele joga com 2 volantes, que eu acho que é bem seguro, ele tira o Tchará ou tira o Elias, né? Porque eu acho que o Luan não pode sair do time. O Luan vem jogando bem. O Luan é um cara que é meio que um motorzinho, mesmo não tendo aquela intensidade de antes. Então, nesses 4 jogos, ele conseguiu, imagino, que ele tenha conseguido enxergar o que o time precisa, onde estão os problemas, para ele cuidar, para ele resolver. Então, já vai entrar na fase de grupos com uma sequência de jogos, e a gente sabe o quanto isso é importante, essa sequência. Você já chega no ritmo, né, que o seu adversário ainda não tem. Deixa eu falar aqui, porque com polêmicas de arbitragem, o América foi derrotado pelo Juventude. Rapidamente aqui sobre a questão do Romero. Espera aí, André, antes de falar do América aqui, só rápido para falar do Romero. Falei hoje com o Itaí, né? Eu falei aqui anteriormente, se havia também o interesse do Cruzeiro no Romero, e o Itaí me disse que a informação que ele tinha de uma fonte ligada ao Romero é de que o jogador sairia do país. Eu já tinha dado uma informação aqui ontem, mas o Itaí, o que tem a ver com o Atlético? Não, porque o Atlético, sabe que houve um interesse do Atlético pelo Romero. Conversando muito com o Marco Belo, da Rádio Transamérica de São Paulo, entre quarta e hoje, o Marco Belo disse, Everton, aqui já dão como certa a saída. Aqui já dão como certo, inclusive, tem um pré-contrato assinado, mas eu não consegui levantar com quem. Mas hoje eu recebi essa informação que o jogador quer deixar o país. A informação de um diretor do Atlético, e não é qualquer diretor, me disse, olha, o Luan, a gente não vai abrir mão e é difícil que a gente contrate o Romero pelos valores colocados. É o que eu tenho de informação. Sobre o América, derrotado, já vinha de vários jogos sem derrota, derrotado por um time que não vencia, 2-1, eliminado da Copa do Brasil, os gols na tela. Vamos ver os gols aí, André. Aí o primeiro de pênalti, porrada, um pênalti bem batido, o Juventude abriu o placar. Na sequência, essa roubada de bola, e aí o América, preste atenção porque deu uma polêmica aí nesse jogo aí, ó. Dividiu, o juiz entendeu que não foi nada, o América foi lá e acabou diminuindo, também um pênalti bem cobrado, e no último lance teve um gol polêmico, né, anulado do América, do Júnior Viçosa, que de fato não houve falta. Não houve falta. O América tem razão, embora o Givanildo não tenha reclamado na coletiva, e ele não reclamou, o América tem razão em reclamar. Foi no apito, sim, poderia ter perdido na disputa de pênaltis, mas no tempo normal ele foi prejudicado, sim, pelo apito e, lamentavelmente, volta para casa. Detalhe, hein? O RT Tombense e América, se juntar o que perderam de dinheiro sendo desclassificados aí nessa fase da Copa do Brasil, quase 4 milhões ou mais de 4 milhões de reais pelo ralo, hein? 1.400.000, quase 1.400.000 para o Tombense, quase 1.400.000 para o RT, quase 1.400.000 para o América. Eu fico imaginando o dirigente, né? Quando o melão começa a rolar, ele vê as cifras e fala, meu Deus, eu posso ao final desse jogo contar com mais 1.400.000 na minha conta, principalmente os times do interior. Termina o jogo, você perde, no caso o RT e Tombense nos penais, o que deixa a dor ainda mais intensa, e o América perdeu para um time que não é melhor do que o América, ficou pelo caminho, lamentavelmente. Vamos embora, juízo na cabeça para o Carnaval, logo mais às 4 estaremos de volta com Brasil Gente Minas, segunda-feira, 12h50, de volta aqui com os donos da bola. Um abraço, bom Carnaval, juízo, tchau pessoal.